Volta com o regimento interno e para falarmos do parágrafo único, para finalizarmos o artigo 11, falando do parágrafo único do artigo 11. Uma questão importante, tá? Podem marcar o parágrafo único do artigo 11, afinal de contas nós estamos falando a respeito das deliberações no TJMG. Qual é a maioria necessária, tendo em vista o tipo de deliberação a ser tomado, o tipo de decisão a ser tomada? Vejam só o texto do artigo 11, parágrafo único, tá? Salvo disposição em contrário de lei ou desse regimento, as decisões serão tomadas. Inciso 1º, por maioria absoluta, a linha A. Marquem a linha A nas declarações de inconstitucionalidade. Já estudamos isso lá no artigo 97 da Constituição da República, a cláusula de reserva de plenário. Qualquer declaração de inconstitucionalidade a ser proferida por um tribunal no Brasil precisa ser por maioria absoluta. Assim, se o órgão especial do TJ, que é o órgão competente para declarar a inconstitucionalidade, vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal, por exemplo, frente à Constituição do Estado de Minas Gerais, qual é a maioria para que a declaração de inconstitucionalidade realmente ocorra? Maioria absoluta, tá? Não se esqueçam da cláusula de reserva de plenário. A Constituição da República, no artigo 97, institui um padrão a ser observado em qualquer plenário, em qualquer órgão colegiado. Falei de decisão referente à inconstitucionalidade, falei de uma decisão tomada por maioria absoluta, tá? Por isso, inclusive, o nome dado pela doutrina de cláusula de reserva de plenário. Eu sempre estou padronizando ali em cima da maioria absoluta do respectivo plenário, do respectivo órgão colegiado daquele tribunal, tá? Lembrando que no TJMG, a competência é do órgão especial do TJ, a gente vai estudar isso mais à frente no próprio regimento interno, tá? Então, marquem aí o inciso 1º, a linha A. A linha B e C trazem questões também que envolvem maioria absoluta, mas que são questões mais internas, tá? Não existe uma tendência de cobrança em termos práticos de concurso aqui. Vejam só, a linha B, na uniformização de jurisprudência, inclusive dos juizados especiais. Então, por exemplo, a turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais, tá? Que nós estudamos no artigo 9º, vai tomar uma decisão referente à uniformização da jurisprudência dos juizados especiais. Qual que é a maioria a ser observada? Maioria absoluta, tá? Vejam só na linha C, ó, na questão relevante de direito para prevenir ou compor divergência entre câmaras de mesma competência, nos termos da legislação processual. Então, eu tenho duas câmaras cíveis que estão divergindo ali, né, na sua competência. Então, eu preciso compor essa divergência em termos práticos ali. Qual que é a decisão? A decisão vai ser tomada por maioria absoluta, tá? Então, não se esqueçam, ó, na questão relevante de direito para prevenir ou compor divergência entre câmaras de mesma competência, nos termos da legislação processual, tá? Então, são questões mais internas, tanto na linha B quanto na linha C. Pode ser que caia? Pode ser que caia, mas não acredito efetivamente numa cobrança, tá? Na linha D, aqui vale a pena a gente ter mais cuidado, ó. Nas ações coletivas relacionadas com o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, estaduais e municipais, não regidos pela CLT, não regidos pela consolidação das leis do trabalho. Nós já estudamos que essa competência, inclusive, vai ser da primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil, que vai atuar nesse caso aqui como uma turma especializada. Vai tomar a decisão referente à greve dos servidores públicos estatutários, tá? Ou seja, servidores públicos que não são regidos pela CLT, no âmbito do Estado de Minas Gerais, no âmbito de um município, a decisão precisa ser tomada por maioria absoluta, tá? Então é o seguinte, ó, marquem a linha A e marquem a linha D. São as questões mais prováveis em termos de concurso no que se refere à maioria absoluta. Inciso 2º, por maioria de 2/3, na recusa de promoção de magistrado pelo critério de antiguidade. Já estudamos também lá na Constituição, artigo 93, inciso 2º, a linha D de dado.
promoção por antiguidade, eu posso ter a rejeição do magistrado mais antigo? Sim, pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do respectivo tribunal. Lembrando que essa competência no âmbito do TJMG também é do órgão especial do TJ. Então, o órgão especial do TJ, ele pode rejeitar pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros a promoção do magistrado mais antigo. A gente vai estudar essa competência mais à frente para o órgão especial. E inciso terceiro, nos demais casos, por maioria simples. Então é o seguinte, qual que é a regra geral a ser observada no TJMG? Ora, a regra geral é a maioria simples. Então é o seguinte, deliberações, né? Deliberações no TJMG. Então, qual que é a maioria necessária, a maioria a ser observada nas decisões, nas tomadas de decisão no âmbito lá do TJMG, tá? Eu tenho que observar o seguinte, regra, qual que é a regra geral? A regra geral é maioria simples, tá? Porque fala aí, nos demais casos. Então, em regra, né, eu tenho aí maioria simples, tá? Então, é o inciso 3º do artigo 11. Além disso, o que é importante perceber? Quando que eu vou ter uma maioria de 2/3? Aí eu tenho que lembrar, recusa da promoção, recusa da promoção por antiguidade, tá? Então nós já vimos, é o inciso 2º, tá? Mas que corresponde também, ao artigo 93, inciso 2º, a linha D de dado da Constituição da República, tá? Então aqui, né, nós temos, o artigo 11, inciso 2º do RI, mas que em termos práticos é a mesma regra que nós já estudamos lá no artigo 93, inciso 2º, a linha D da Constituição da República, tá? Recusa da promoção por antiguidade, 2/3 do respectivo tribunal. No TJ, a competência disso aqui, para recusar a promoção por antiguidade, é do órgão especial. A gente vai ver isso mais à frente, tá? E além disso, sobretudo aqui, lembrar dos casos de maioria absoluta, tá? Então, maioria absoluta. O artigo 11 do Regimento Interno, inciso 1º. Quais são as questões mais importantes? A linha A, sem dúvida alguma, que é uma tradução da regra que nós já estudamos na Constituição da República, o artigo 97, a cláusula de reserva de plenário, tá? A necessidade de se adotar maioria absoluta para as declarações de inconstitucionalidade e também a linha D. Quando a primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil for tomar decisões com relação à greve de servidores públicos estatutários, ou seja, servidores públicos que não são regidos pela CLT, eu também preciso ter uma decisão por maioria absoluta, tá? Então vou colocar aqui para lembrar, falei de greve, tá? Dos servidores públicos estatutários, eu tenho uma decisão por maioria absoluta, tá? Os casos mais importantes, a linha A e a linha D, mas lembrando também que a linha C e a linha B trazem também essa necessidade de aprovação, né, da tomada de decisão por maioria absoluta, tá? Só para a gente relembrar, a linha B, uniformização de jurisprudência, inclusive dos juizados especiais. Então, se eu vou ter uniformização de jurisprudência, seja no âmbito das câmaras de uniformização de jurisprudência ou da turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais, maioria absoluta, tá? E também na linha C, na questão relevante, direito para prevenir ou compor divergência entre câmaras de mesma competência, nos termos da legislação processual. Então, se eu preciso evitar ou compor uma divergência entre câmaras de mesma competência, a tomada de decisão também vai ser feita por maioria absoluta. Mas, como eu disse, não é uma tendência do examinador explorar B e C. São questões mais internas, né, do próprio cotidiano, do próprio funcionamento do tribunal em si, tá? O que seria mais, provável em termos de cobrança no concurso, sobretudo a linha A e, em menor escala, a linha D de dado. Então, atenção a essas deliberações, essas regras referentes à maioria, tá, no Tribunal de Justiça. Em regra, maioria simples. Recusa de promoção do magistrado mais antigo, 2/3 do órgão especial. Declaração de inconstitucionalidade, maioria absoluta do órgão especial. Essa competência aqui, a gente vai ver mais à frente também,
ela é do órgão especial, tá? E além disso, ó, a primeira Câmara de Uniformização de Jurisprudência Civil vai atuar como turma especializada no julgamento de questões referentes à greve dos servidores públicos estatutários. Qual é a maioria a ser observada? Maioria absoluta, tá? Então não se esqueçam aí da maioria absoluta na declaração de inconstitucionalidade, tá? E a maioria absoluta nas decisões referentes à greve dos servidores públicos estatutários, aqueles servidores que não são regidos pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, ok? Com isso a gente finaliza o artigo 11. No nosso próximo vídeo, artigo 12 do Regimento Interno, nós vamos falar a respeito da composição do órgão especial. Na verdade, o 12 e o 13 serão objetos aí da nossa próxima aula, tá? Obrigado e até o nosso próximo encontro, então.